Bom, pessoal, agora chegou a minha vez de apresentar o projeto político. E o meu projeto político é esporte competitivo. Vejamos o que diz a Constituição Federal a respeito. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados. Inciso 2. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. Então vejam que nós temos práticas desportivas formais e não formais. As formais eu entendo como aquelas práticas desportivas que possuem as federações, as confederações, são aquelas competitivas realmente. E a não formal eu entendo como aquela sendo praticada nas escolas, como educação física, e até mesmo aquelas praticadas nas vilas olímpicas. Agora vejamos a Lei 9.615, que dispõe sobre as normas gerais sobre o desporto. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas formais e não formais, a que se refere o artigo 217 da Constituição Federal, serão assegurados em programas de trabalho específicos, constante dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além dos provenientes de, inciso 7, outras fontes. Foi aí que me surgiu a ideia. Por que não o gabinete de um vereador não ser uma outra fonte de recurso para financiar o esporte de alto rendimento? O esporte competitivo. Porque existem muitos projetos em andamento no país que eles não possuem verba no orçamento público. Eles são tocados por pessoas voluntárias que possuem, os recursos eles vêm muito de doações. E por que não uma pessoa que gosta de esporte e gosta de política não ser uma outra fonte, não ser um exemplo de outra fonte financiando o esporte competitivo? E o que o vereador pode fazer para ajudar uma equipe desportiva de maneira objetiva? Como nós já verificamos ao longo da apresentação das propostas e por meio do projeto Mapeando a Política Brasileira, nós vimos que o gabinete de um vereador ele possui recursos orçamentários e ele possui recursos humanos. E os recursos humanos eles podem ser capacitados nessa área. Pode haver uma nutricionista, por exemplo, uma dentista, um profissional da área da preparação física, da parte de fisioterapia, um médico oftalmologista, por exemplo. Um dentista, qual a finalidade de um dentista na área esportiva? Como nós já falamos, a nutrição ela faz parte do desempenho do atleta. E o que adianta o atleta ele ingerir bons alimentos se ele não tem uma dentição adequada a fazer a primeira etapa da nutrição, que é a mastigação? E se vocês pesquisarem, a saúde bucal ela interfere diretamente no rendimento de um atleta. Mas, enfim, o gabinete do vereador ele tem recursos orçamentários, ele tem pessoal capacitado. E, então, respondendo à pergunta, proporcionando uma comissão técnica para algum projeto que já esteja em andamento, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. E eu conheço alguns que são projetos sociais voltados para o público de baixa renda e que são muito bem-sucedidos e poderiam ter um apoio a mais, ou então pegar um outro projeto que está sendo iniciado e auxiliar esse projeto. E por que a minha predileção pelo esporte competitivo? Porque o esporte competitivo ele forma o caráter do jovem, do atleta. Por quê? Porque ele desenvolve atributos da área afetiva. E o que são atributos da área afetiva? Como exemplo, nós temos a disciplina consciente. Todo atleta competitivo, ele não está lá porque ele está obrigado, não. Ele participa do esporte porque ele gosta. É consciente, é uma disciplina que ele tem de ir diariamente treinar, mas que é consciente. Honestidade. Ele sabe que ele tem que vencer, mas obedecendo a critérios morais. Honra. É o atleta ele ter o quê? A consciência da sua dignidade. Então vejam que isso vai formando o caráter do cidadão. Lealdade é a fidelidade aos valores que ele representa.
um senso de justiça. Para ele participar de uma competição desportiva, não adianta ele querer se colocar em situação de vantagem. Ele tem que ter senso de justiça. Camaradagem. A camaradagem não basta ser uma pessoa de bom trato. Eu tenho que saber o quê? Trabalhar de forma cooperativa no grupo esportivo e o cidadão, ele trabalhar de forma cooperativa para a sociedade. Não basta ele ser uma pessoa honesta de bem. Ele tem que trabalhar de forma cooperativa pela sociedade. Ele não pode ser uma pessoa egoísta. E principalmente, o patriotismo. O esporte ele vai criando o patriotismo na criança desde cedo. E isso influencia na vida do cidadão. Por exemplo, ele começa participando da equipe desportiva do clube, depois ele forma a equipe municipal, depois a equipe do estado, até ele ter um rendimento suficiente para defender o Brasil em competições internacionais. Tá certo? E eu gostaria de aproveitar para fazer um agradecimento às Forças Armadas. Por quê? Porque a equipe olímpica do Brasil é formada por 1/3 de militares. 1/3 da equipe esportiva na Olimpíada 2016 é formada por atletas militares ou militares atletas. E também os voluntários que viabilizaram toda essa logística que proporcionaram esse excelente espetáculo aí em 2016, onde o Brasil sediou as Olimpíadas. Muito obrigado pela atenção e aguardo vocês nos outros vídeos.